Oi, oi, seguimores! Tudo bem por aí? Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E hoje eu vou ensinar pra vocês que querem estar iniciando aí no amigurumi, né? Seja nos chaveiros como esses aqui, ou seja no próprio amigurumi, aqueles ursinhos maiorzinhos, tá bom? E aqui essa aula vai ser uma aula introdutória para quem realmente não sabe nem o básico do amigurumi. Então, os materiais que eu vou estar utilizando vai ser um fio amigurumi, tá? Eu tô usando da própria marca Amigurumi, da Círculo, mas você pode estar utilizando qualquer fio que você tiver em casa ou de outras marcas que sejam próprios para amigurumi também. Como é uma aula mais introdutória, uma aula assim mais teórica, tem prática, mas não é o amigurumi em si. Eu vou só ensinar os pontos e aí mais pra frente eu ensino a teoria do amigurumi, né? Ali a base para você começar a criar os seus próprios amigurumis. Então, eu vou estar utilizando esse fio aqui, mas você pode estar utilizando o fio da Balão Amigurumi, o fio da Pinguim. Tem várias marcas no mercado que você pode estar utilizando. Pode utilizar também a Anya, a Cleia, que aí, dependendo da espessura do seu fio, vai mudar o tamanho do seu amigurumi, tá? Aqui no caso, esse fio ele tem um tex de 492. Você também pode utilizar barbante para você treinar, você pode utilizar o barroco, que é 100% algodão, tá bom? O importante é você começar. Então, comece, treine bastante antes de depois começar mesmo, de fato, a fazer para vender os seus amigurumis, tá bom? Então, vamos aprender os pontos básicos. Esse aqui vai ser o fio que eu vou estar utilizando. Eu separei essa cor aqui, é a cor verde Greenery, tá? 5203, mas você pode utilizar qualquer cor que você tiver aí, como eu já falei, qualquer fio que você tiver em casa. Para esse fio aqui, eu vou utilizar a minha agulha 3 milímetros, porque o meu ponto ele é muito apertado, então eu gosto de utilizar uma agulha maior. Mas ainda tá dentro das especificações de agulha, tá? As agulhas para esse fio é de 2,5 a 4,5. Eu tô usando a 3 milímetros. Você pode estar utilizando a que você quiser, mas sempre se atente à numeração das agulhas, tá bom? Para não ficar muito ruim, muito repuxando. Se a agulha for muito pequena, vai ficar abrindo o fio no meio e puxando ali, repuxando o fio. Se a agulha for muito grande, o seu ponto vai ficar muito espaçado e não vai ficar tampadinho assim, tá? E eu vou utilizar também aqui uma tesoura. Se você tiver um marcador de carreira e quiser utilizar, você pode estar utilizando. Eu, particularmente, não gosto de estar utilizando marcador de carreira. Por isso, eu utilizo o próprio fio aqui para fazer como se fosse o meu marcador de carreira, tá? Gente, se tiver algum barulho de fundo aí, eu vou pedir desculpas, tá? Mas é que tá tendo obra aqui, não na minha casa, mas nos vizinhos, então acaba tendo um pouco de barulho e eu, infelizmente, não tenho aqui um lugar muito fechado para estar gravando para vocês. Mas o importante aqui dessa aula é o conteúdo, eu espero que você consiga entender direitinho. Se ficar alguma dúvida, você pode estar me deixando aí nos comentários que eu vou estar te respondendo. E é claro que aqui em cima, se eu não me engano é aqui em cima ou aqui embaixo, tem uma engrenagenzinha que você pode clicar, e se a aula estiver muito rápida, você pode colocar ela mais devagar para você, ou se ela estiver muito devagar para você, você pode colocar ela mais rápido, tá bom? E aí, o que precisamos saber para realmente começarmos no amigurumi? Gente, eu tô um pouco gripada, então eu também peço desculpa por causa disso, tá? Bom, para realmente começarmos no amigurumi, a gente precisa saber os pontos básicos. Os pontos básicos para amigurumi são correntinhas, os pontos básicos do crochê também, né? Então, correntinha, gente. Eu gosto de deixar aqui, ó, como eu falei pra vocês, que tem amigurumi que a gente começa com correntinha. Essa daqui começamos com correntinha. E eu gosto sempre de deixar aí um fio longo no começo pra fazer amigurumi, porque esse fio vai ser meu fio guia. Não vou usar marcador de carreira. Então, pra darmos a laçada inicial, a forma de... Eu vou deixar um fio curto aqui só pra mostrar pra vocês. A forma de iniciarmos aqui é o menor fio pra frente. Eu trabalho dessa forma, tá? Você pode estar vendo de outras artesãs e seguindo o exemplo delas também. Fica a seu critério. Você vai ver a melhor forma que você se adapta, tá? Então, eu vou deixar aqui um fio curto pra frente. Suponhamos que eu tenha deixado um fio um pouquinho mais longo, tá? Pra poder marcar ali as carreiras do meu amigurumi. Mas pra
aprendizado aqui, eu vou deixar mais curto, que aí você consegue visualizar melhor. O fio mais curto aqui pra frente, o meu dedo indicador debaixo do fio, os outros dedos estão por cima do fio. Esse fio mais longo tá vindo diretamente aqui do meu novelo, tá? Então, segurei o meu fio aqui nessa posição, vou vir aqui, ó, seguro com esses dedos, ó, tá vendo? Pontinha mais curta, pontinha maior, segura assim. Venho com a minha agulha da esquerda pra direita, passo por debaixo do fio, dou uma volta, tá conseguindo me acompanhar? E vou pegar aqui, ó, pescar esse fio que tá em cima do meu dedo. Posso segurar aqui, ó, embaixo da minha agulha, pra ajudar nesse momento. Pronto, fiz a minha laçada inicial. Existem muitas formas de você fazer, se você não se adaptar com essa forma, você pode estar pesquisando em outros lugares, tá? Eu sempre faço assim. E agora, a correntinha é o ponto mais fácil que tem. É só virmos aqui, ó, eu gosto sempre de pegar da esquerda pra direita, você também pode pegar da direita pra esquerda, mas aí fica a seu critério, tá? Eu gosto de pegar sempre da esquerda pra direita e vou puxar pra dentro. Passo a minha agulha aqui, pesco essa linha, puxo pra dentro. Cada vez que você faz isso, é uma correntinha. Então, nós temos aqui, ó, já fiz 3 correntinhas, vamos fazer 5. 4 e 5 correntinhas. Feito isso, você já sabe o que é correntinha, tá? Geralmente, quando a gente vai mudar o ponto, vai fazer aqui, começar realmente o amigurumi de fato, seja o amigurumi com pontos baixos, ou seja ele com meio ponto alto, com ponto alto, ou qualquer crochê que você vai iniciar, você precisa fazer umas correntinhas para dar a altura do ponto, quando ele tá aqui com as correntinhas. Então, geralmente, o ponto baixo, você faz uma correntinha para dar a altura do ponto. E aí, essa correntinha, ela não conta como correntinha, ela conta como só para subir. Então, na correntinha que vem depois dessa, você pode inserir aqui a sua agulha. Lembrando que a correntinha, ela não é só 2 alcinhas, ela não tem só essa alcinha de cima e essa alcinha aqui de baixo. Ela também tem uma alcinha que fica atrás, ó. São 3 alcinhas no total. Geralmente, quando a gente pega aqui, eu gosto de pegar sempre a alcinha de baixo, mas para usar as 2 de cima, tá? Vocês verem que aqui, ó, ficou 2 alcinhas na minha agulha. E para fazer o ponto baixo, a gente vai inserir a agulha no ponto, pescar a linha que tá ali, ficamos com 2 laçadas na agulha e vamos pescar a linha novamente para fechar e ficamos com uma laçada. Esse é o ponto baixo. Então, vamos de novo, inserir a agulha na próxima correntinha de ponto de base, pescamos a linha, ficamos com 2 no ponto, pescamos a linha e ficamos com uma correntinha, uma alcinha no ponto, na agulha, tá? Ponto baixo de novo, pescamos aqui 2 pontos, duas alcinhas na agulha, pescamos novamente, uma alcinha na agulha. Esse aqui é o ponto baixo. Sempre vai pescar a linha aqui no ponto e vai pescar de novo para finalizar o ponto baixo, tá bom? Esse é o ponto baixo. Existe também o meio ponto alto. O meio ponto alto, algumas pessoas fazem 2 correntinhas para subir, algumas fazem uma. Eu vou estar fazendo 2, tá? Mas eu geralmente gosto de fazer uma correntinha só para subir. O meio ponto alto já é diferente. Treina bastante ponto baixo primeiro. O meio ponto alto, ele não é tanto utilizado, apenas em algumas receitas, tá bom? Então, como por exemplo, a receita da minha querida Capil, eu utilizo o meio ponto alto aqui nos bracinhos e pezinhos e na orelhinha. Eu utilizo outros tipos de ponto para fazer a mochilinha, mas ela em si, a maior parte é feita com ponto baixo. Então, treina bastante o ponto baixo. Então, agora,
o meio ponto alto. Geralmente, ó, a gente termina aqui desse lado, subimos 2 correntinhas para fazer o meio ponto alto, a gente vira o trabalho, porque esse daqui é só um treino, tá? Não é necessariamente um amigurumi. Aqui a gente tá só aprendendo os pontos básicos. Então, viramos o trabalho para ele ficar do lado avesso pra gente e o lado direito para trás. E agora nós vamos fazer outra carreira. Meio ponto alto, antes de inserirmos aqui a agulha no ponto, a gente precisa dar uma laçada. Então, eu vou pegar daqui, ó, e vou dar uma laçada. Fiquei com 2 laçadas na minha agulha, vou vir no ponto de base e vou pescar o fio. Agora, eu estou com 3 laçadas na minha agulha, ó. 1, 2, 3 laçadas. Vou pescar o meu fio e vou passar por dentro dos 3. Esse é o meio ponto baixo. Então, vou laçar a minha agulha no próximo ponto de base, pesco o meu fio, fiquei com 3 laçadinhas. Vou pescar a linha e passar por dentro das 3. Vou fazer isso até o final dessa carreira para poder treinar aqui com vocês. Esse é o meio ponto alto, tá? Laço a agulha, insiro no ponto, pesco o fio, 3 alcinha, passo por dentro das 3, tá? Laço a agulha, pesco o ponto, insiro no ponto, pesco o fio, fico com 3 alcinha, passo por dentro das 3. Prontinho, uma carreirinha toda em meio ponto alto. O próximo ponto que a gente vai fazer é o ponto alto. E eu vou encerrar por aqui. A gente já vai começar ali uma teoria mais aprofundada do amigurumi, tá? Então, vou fazer aqui 3 correntinhas para subir, para dar a altura do ponto alto. O ponto alto também tem gente que faz com 2 correntinhas. Eu, inclusive, prefiro fazer com 2 correntinhas, mas aqui, como eu tô ensinando, então vou fazer com 3. Vamos laçar a agulha, vamos no próximo ponto de base, porque esse já conta como um ponto. Vamos no próximo ponto de base, inserimos a agulha, pescamos o fio, ficamos com 3 alcinhas, como se fosse o meio ponto alto. Porém, vamos pescar o fio, passar por dentro de 2 alcinhas, ficamos com 2, passamos por dentro de 2 alcinhas, tá? Então, o ponto alto é laçadinha na agulha, insira no ponto, pesca o fio, 3 alcinhas. Pesca o fio, passo por dentro de 2, pesca o fio, passo por dentro de 2, tá bom? Esse é o ponto alto. Então, laçadinha na agulha, insiro no ponto, pesca o fio, 3 alcinhas. Pesca o fio, tiro 2, pesca o fio, tiro 2, tá? Ponto alto. Sabendo que o ponto alto é dessa forma, você agora já tem aí uma carreirinha de ponto alto. Percebam que o ponto alto ele fica bem mais espaçado do que o meio ponto alto e o ponto baixo. O ponto baixo ele é bem mais pequenininho, então ele fica com menos espaço aqui, ó, entre um ponto e outro aparente. Por isso que a gente utiliza na maior parte o ponto baixo para fazermos os amigurumis, porque não queremos que os nossos amigurumis fiquem abertos, e sim queremos que eles fiquem fechadinhos. Então, o ponto alto ele não é muito utilizado para fazer o amigurumi, mas é utilizado para fazer detalhes, roupas ou mochilas para os amigurumis. Aqui tem ponto alto duplo, correntinha também. O ponto alto duplo eu não vou ensinar para vocês agora, ele é muito mais alto do que esse ponto alto. Então, sabendo que utilizaremos muito mais o ponto baixo e, em alguns casos, o meio ponto alto, e em casos mais raros ainda, o ponto alto, agora eu vou desmanchar e vou te ensinar a trabalhar de forma circular no amigurumi. No crochê, a maioria das vezes, você faz as correntinhas e prende uma correntinha na outra para ficar circular. Aqui no amigurumi, não vamos trabalhar dessa forma.
No amigurumi, nós utilizamos o anel mágico. Para fazer o anel mágico, é sempre bom deixar aqui, ó, um pedaço de linha comprido, para que você possa marcar aí as carreiras do seu amigurumi. Eu vou ensinar como faz para marcar agora. Então, vou deixar um fio compridinho aqui. Da mesma forma que seguramos o fio antes, a ponta menor aqui, ó, para frente, e a maior que vem do novelo para trás. Então, agora, nós vamos, segurando essa ponta menor, dar uma volta aqui no dedo, formando um X. Gosto de segurar aqui. Percebam que o X, essa linha vem por cima e essa linha vem por baixo. Vou pegar da direita para a esquerda a linha que vem por baixo do meu X, ó. E aqui é a linha que eu peguei, é essa daqui. Vou pegar ela agora por cima, fazendo aqui uma correntinha para prender o meu anel mágico. Vou fazer uma correntinha aqui, ó, só para garantir que meu anel mágico não vai sair, posso tirar do dedo. Percebam que ele ficou com a linha menor para cá e ficou uma voltinha. Essa linha menor, ela precisa estar para cá. Se ela ficar para cá, o seu anel mágico não vai funcionar. Então, nós vamos trabalhar por cima dessa linha menor e dessa linha do anel mágico. Então, seguro dessa forma. Venho aqui, ó. Essa aqui é a linha menor. Essa aqui é a linha que tá fazendo círculo. Vou por debaixo delas e pesco aqui para fazer um ponto baixo. Fiz aqui um ponto baixo. Agora, é só trabalharmos aqui a quantidade de pontos necessárias para fazer a receita. Normalmente, para você fazer um amigurumi bolinha desses assim, qualquer chaveirinho, né? Estou falando de coisas pequenas. Até se for para fazer coisas maiores, você geralmente inicia ou com 6 pontos baixos ou com 8. Mas sempre se atente à receita do amigurumi que você está fazendo. Porque pode ser que ele inicie com uma quantidade de pontos diferentes, tá bom? Então, eu vou fazer aqui 6 pontos baixos. Então, 2, sempre pegando, ó, os 2 fiozinhos. 3, 4, 5 e 6. Fiz os 6 pontos baixos. O meu fio menor tá aqui, ó. Trabalhei por cima dele, junto com o fio aqui do anel mágico. Agora, na hora de fechar o anel mágico, é só puxar esse fio. Eu vou puxar, ó. Percebam que o anel mágico fechou. Vou abrir ele aqui pra vocês verem de novo. Ó. Tá vendo? Eu puxo, ele fecha. Por isso o nome anel mágico. Geralmente a gente aperta bem. Para utilizar esse fio menor como marcador de carreira, eu geralmente jogo ele pra frente aqui, e conforme eu vou subindo as carreiras, a gente vai jogando pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, mas nunca trabalhando com ele. Ele vai ficar ali só pra marcar a carreira. Você pode utilizar um fio de uma cor diferente pra você poder visualizar melhor. Olha, eu vou pegar aqui um fio diferente pra mostrar pra vocês. Esse fio aqui é de um focinho desse de vaca. Então, vamos lá. Eu deixei pra costurar. Vou jogar esse fio aqui pra frente, só pra mostrar pra você que dá pra fazer com o fio de outra cor, tá? No amigurumi, nós trabalhamos de forma circular, tá bom? Não finalizamos a carreira com ponto baixíssimo no primeiro ponto, pra subir uma correntinha e seguir em frente. Não, no amigurumi não fazemos dessa forma. No amigurumi, nós trabalhamos de forma circular. Então, como que eu vou trabalhar aqui? Do jeito que tá aqui na minha agulha, eu vou vir em cima do primeiro ponto que eu fiz e vou, o ponto baixo aqui, inserir a minha agulha e fazer outro ponto baixo. Fiz aqui um ponto baixo. E a gente vai trabalhando sempre de forma circular. Como essa aula já tá um pouquinho grandinha, eu vou encerrar essa aula. Essa vai ser a parte 1. E na parte 2 dessa aula,
eu vou estar te ensinando como que faz aumento, diminuição e o básico ali, a teoria básica, para que você consiga formar o seu amigurumi, tá bom? Então, se você gostou dessa aula, deixa o seu gostei, se inscreve no canal. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aí embaixo nos comentários, que eu vou estar te respondendo. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo aí pra vocês. Pratiquem bastante o anel mágico, pratiquem bastante o ponto baixo. E na próxima aula nós vamos fazer aumentos, diminuições e vamos aprender aí como fazer, dar formato ao nosso amigurumi, que tem amigurumis de vários formatos. Esse aqui é um formatinho de pera no corpinho. Esse daqui já é um formato de bolinha, um corpinho mais redondo, bem bolinha. Esse daqui já tem um formato mais com corpinho mesmo. E esse daqui é um formato de cone. Então, deixa bastante like nesse vídeo, que eu trago a próxima parte o mais rápido possível. Um beijo aí pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!